Então, pessoal, para variar, deu um probleminha aqui na hora de fazer a gravação e acabou não gravando o conteúdo inicial, tá? Então, esse vídeo é referente à primeira parte da aula de segunda, relacionada então à revisão do primeiro módulo, tá? Então, repassando aqui, eu passei para o pessoal o cronograma de atividades desse segundo módulo. Então, no dia 12 a gente fez uma revisão do módulo 1. Na quarta-feira a gente vai ver análise bayesiana local e global, Moram bivariado. E na sexta, técnica de agrupamento para análise de dados, tanto socioeconômicos quanto de taxas, através do algoritmo Caminhos. Na segunda-feira, à tarde, vai ser disponibilizado para a organização de dados para a apresentação do trabalho em grupo e na quarta, a apresentação da atividade em grupo. Referente a esse trabalho em grupo, eu mandei um e-mail para vocês explicando certinho como vai funcionar. Mas a ideia é que vocês organizem uma planilha, tá? Que contenha uma coluna de casos de uma determinada doença, a população das áreas de estudo escolhida e pelo menos três condições socioeconômicas também das áreas escolhidas para estudo. Pode ser limites municipais, setores censitários, desde que você tenha os dados de uma planilha, os dados socioeconômicos e a base cartográfica também, certo? Então, na segunda-feira, nós disponibilizamos um tempo para que quem não tivesse essa base organizada se organizasse, tá? Então, o ideal é que na quarta-feira, quem não esteve presente na segunda já viesse com essa planilha pronta. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode entrar em contato comigo que eu vou auxiliar a organizá-la, certo? Então, quanto revisão, nós falamos de cartografia, falamos de layout, formatação de dados e da prática no QGIS. Com relação à cartografia, o que é a cartografia, né? A cartografia é uma ciência que vai se dedicar aos modelos de representação de dados no espaço. E como é feito isso, né? Nós temos o recurso dos mapas. Os mapas, então, são figuras, são produtos, resultados de uma análise de dados, ou seja, o mapa transmite informação. Por isso, tão importante a gente se preocupar com o tratamento desses dados, né? Porque isso vai interferir diretamente na qualidade da informação e também em como as pessoas que vão olhar os nossos mapas vão interpretar essa informação que a gente quer repassar. E hoje a gente consegue fazer esses mapas de uma forma muito mais fácil do que de anos atrás aí, porque nós temos os softwares de geoprocessamento que nos auxiliam nesse processo. Bom, os mapas, eles, para serem mapas, né, num layout adequado, eles têm que conter, trazer algumas informações que são básicas e que são padrão, né? Então, dentre elas, as coordenadas, sejam elas geográficas ou planas, o norte geográfico, a escala, a legenda e também informações adicionais, que podem ser o título, a fonte de onde foram obtidos os dados e a base cartográfica utilizada, e também que tipo de sistema que nós utilizamos, né? No caso, o sistema de coordenadas geográficas nesse mapa, e também o datum, né? Nós falamos da importância dos dados no primeiro módulo, e que o datum oficial do Brasil hoje é o datum CIRGAS 2000. Falamos também dos shapes, né? O que são shapes? Shape é um formato popular de arquivo que pode ser lido no software de geoprocessamento. A extensão SHP é como a extensão XLS do Excel, tá? É a extensão do shapefile. E o shape ele é composto por múltiplos arquivos, alguns obrigatórios e alguns facultativos, ou seja, quando a gente recebe ou envia um shape, se não tiver pelo menos 3 arquivos com essas 3 extensões, a gente não vai conseguir ler o arquivo no software de geoprocessamento, tá? Porque a extensão SHP é aquela que armazena a geometria do arquivo, ou seja, se é um ponto, se é uma linha, se é um polígono. A extensão DBF é a extensão que vai armazenar os dados alfanuméricos. Esses dados alfanuméricos são aqueles dados que estão contidos na tabela de atributos.
E o SHX é o arquivo que faz então o vínculo, tá? Entre a base, entre a geometria do arquivo e as informações da tabela de atributos. Um arquivo, uma extensão que não é obrigatória, que é adicional, é a extensão de projeção, a projeção cartográfica. Às vezes o shape não precisa ter necessariamente projetado, a gente pode dar uma projeção para ele na hora que for começar a trabalhar, mas não é obrigatório. Então, se não vir essa extensão, PRJ, a gente consegue ler o arquivo com essas 3 únicas extensões aqui, certo? Então, recapitulando, o que pode ser um shape de pontos, né? Podem ser os casos de doença, de linha, pode ser as ruas, os traçados de rua, de rios, e os polígonos, os limites municipais, os limites dos setores censitários. Uma informação um conteúdo que é importante a gente recapitular também é com relação aos aspectos de apresentação dos nossos resultados, né? Nós vimos que nós temos alguns modos para espacializar os nossos resultados no QGIS, o intervalo igual, o quantio, quebra natural, desvio padrão, e que cada modo tem uma matemática específica por detrás dela, né? Nós temos aqui, ó, a espacialização de expectativa de vida para os setores censitários de Goiânia. Então a gente pode perceber que cada modo de apresentação, de formatação, vai espacializar nossos resultados de uma forma diferente e isso também influencia na interpretação. Por isso que tem que ter muito cuidado na hora de escolher esse modo, tá? E escolher um modo que seja mais adequado para os seus dados. E aí a gente tem várias referências para encontrar o que seria esse modo mais adequado. Podem ser referências já publicadas, né? Ou métodos específicos que já exigem que seja espacializado em um determinado modo. Aí vai depender do estudo que está sendo executado. Então, qual que é a matemática que está por detrás do intervalo igual? Primeiro, a gente tem que encontrar a amplitude dos nossos dados, tá? E isso é feito através da subtração do valor máximo pelo valor mínimo. Aí a gente encontra essa amplitude. O valor dessa amplitude do dado vai ser então dividido pelo número de classes que eu quero espacializar meu resultado. Esse número de classes é eu que escolho, eu que determino, pode ser 5 ou 4 classes, tá? Então vamos supor que a amplitude dos nossos dados seja esse valor de 12,11 e que eu quero espacializar em 5 classes, então eu vou ter um valor de 2,42. O que é esse 2,42? É o valor resultante da amplitude pelo número de classes que eu vou ter que adicionar a cada valor limite para eu ter essa diferenciação para cada classe aqui na legenda, ou seja, o meu valor mínimo de expectativa de vida é 69 anos, 3. Acrescidos de 2,42, eu vou ter 71,72. Então, nessa primeira classe, eu vou ter essa primeira faixa de expectativa de vida. Acrescentando 2,42 a esse 71,72, eu vou ter a próxima classe, que vai ser o limite, 74,14. E assim por diante. O método quantio é um método mais específico, que está mais focado no número de elementos do que nos valores dos dados que nós estamos estudando, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, vamos supor que em Goiânia tenha 400 setores censitários, tem muito mais. Mas só para arredondar, vamos supor que seja 400 setores. Esses 400 é a nossa amostra, são os nossos elementos, tá? Então, o que o algoritmo por detrás ali no software vai fazer? Primeiro ele vai organizar os seus dados do valor mínimo para o valor máximo, tá? A primeira classe, então, vai do valor mínimo até a posição 80, quer dizer, um município que esteja na posição 80, o valor dessa expectativa de vida na posição do município que está na classe 80ª, tá? E assim por diante. A segunda classe vai do 81 à posição 160. Tem que tomar um pouco de cuidado para utilizar esse quantio, porque às vezes setores vão ficar em classes diferentes, mas que possuem o mesmo valor, tá? Vamos supor,
que o setor que está na posição 80 tem uma expectativa de vida de 74,3 e o 81, o município que está na posição 81, também tem essa mesma faixa etária. Então ele vai jogar, na verdade, esse setor que está na posição 81 para uma outra classe, tá? Então, utilizar o quantil é bem específico para um universo de valores que não sejam muito repetitivos, para que a gente tenha uma espacialização que faça uma distinção interessante entre os dados que a gente está trabalhando. Então, é muito específico, né? Vale a pena fazer um teste e ver se utilizando esse modo a gente consegue representar bem os dados que a gente está trabalhando, tá? Bem específico. Quebras naturais já tem uma série de cálculos por detrás. O objetivo dessa técnica é minimizar as diferenças entre os valores de uma mesma classe e, ao mesmo tempo, maximizar as diferenças entre as classes. Então, é um dos métodos mais utilizados, porque ele busca sempre espacializar seus dados da melhor forma possível, dentro da amplitude de dados que você tem. O método consiste em primeiro encontrar a média dos valores da sua observação. Na sequência, a etapa 3 é determinar a somatória do desvio quadrático de cada observação em relação à média amostral, tá? E na etapa 4, definir os limites de classe através das médias de cada classe. E a equação final é uma equação de ajuste de variância, do melhor ajuste de variância, que vai levar em consideração, então, a somatória do desvio quadrático de cada observação em relação à média amostral, menos, né, o cálculo das médias de cada classe, tá, dividido novamente pela somatória do desvio quadrático de cada observação. Todo esse procedimento é feito rapidamente ali, pelo software, tá? Mas é importante e interessante que vocês saibam de onde vem o método. Conhecer, né, qual que é a matemática que está por detrás do módulo Jenks. E depois tem o desvio padrão, né, que vai ser em torno da média, desvio padrão da média. Também é utilizado para questões bem específicas, né, empregado, por exemplo, para análise de precipitação, renda, temperatura, altitude, porque geralmente já é um método que a média já está intrínseco, né? Já é padrão para avaliação desse tipo de variável, né? Uma desvantagem é que os dados têm que ter uma distribuição normal e nem sempre vai representar de forma muito adequada os nossos dados. Tanto ele quanto o quantil são bem específicos, né? Tem que fazer uma análise ali para ver se vale a pena mesmo espacializar os resultados através do método. A partir daqui, da prática do QGIS, já tem um próximo vídeo gravado, certo? Obrigada!